Bom dia, senhoras e senhores, garotada. Bom, vamos dar continuidade nessa aula de hoje, nesse áudio, no material, no conteúdo que a gente já vinha discutindo sobre Agostinho, ok? Pensador. Só retomando para vocês um pouco, garotada, que é sempre muito bom, tá junto aí no formulário para vocês verem, né, a linha do tempo, para vocês não esquecerem sempre aquilo que eu digo dentro de sala de aula, olhar a linha do tempo e saber quando que Agostinho viveu e por que ele pensou aquilo que pensou, qual era a discussão, né, que Agostinho estava tendo no seu tempo. Repetindo mais uma vez para vocês, eu sempre bato nessa mesma tecla, vocês sabem disso, né, que um filósofo não é uma pessoa que acorda de manhã cedo, olha para os passarinhos, né, e vai filosofar sobre passarinhos. O filósofo discute os problemas do seu tempo. Eu sempre discuto isso com vocês, sempre falo isso para vocês, e é importante que vocês entendam isso, porque sempre que vocês estiverem diante de algum texto, de algum filósofo, ou lendo sobre algum filósofo, ou estudando filosofia, igual a gente está estudando, saber que aquele filósofo está discutindo algum problema, que é algum tema, né, que é a discussão a respeito de alguma questão que envolve o seu tempo, o momento histórico em que ele está vivendo, ok? E retomando um pouco o que a gente já falou nas primeiras aulas, o que o Agostinho, na verdade, está discutindo? Ora, ele é a transição, né? Ele nasce em 354 depois de Cristo e morre em 430, agora, na nossa era cristã, né? Depois de Cristo. O que significa isso? Se vocês olharem na linha do tempo aí, tá? Ele vive exatamente na transição do que é chamado de antiguidade, do período antigo, do período clássico, chamado também de período clássico, né, da Idade Antiga, tá, para a Idade Média, para a Idade Medieval. É ele quem faz essa transição. A gente sempre vai ter, ao longo da história, filósofos que fazem esse processo de transição. Vocês que estudaram comigo ano passado, a maior parte dos alunos que estudaram comigo ano passado, no primeiro ano, sabem que essa transição, por exemplo, né, lá em 600 a.C., 700 a.C., da mitologia, né, para a filosofia grega, quem faz essa transição em 600 a.C. é Tales de Mileto, ok? Quem faz ali uma transição na antiguidade dos pré-socráticos, né, do Tales de Mileto, dos pré-socráticos, né, para aquilo que é conhecido como a filosofia clássica propriamente dita, é o Sócrates. E aí você tem Sócrates, Platão, Aristóteles, os hedonistas, os céticos que vão de 300 a.C. até 300 depois de Cristo, seja durante 600 anos, durante esse processo todo aí, que se vocês olharem na linha do tempo, vocês vão conseguir enxergar um pouco melhor, até 300 depois de Cristo, um pouquinho depois de 300 depois de Cristo, quando nasce Agostinho, né? E você tem uma transição, você já tem toda uma queda desse pensamento cético, e o grande problema que está acontecendo naquele momento ali, tá, é um problema de cunho qual? Moral. O que está sendo a discussão naquele momento é um problema de cunho moral. Por que a discussão e o problema naquele momento ali do Agostinho é um problema de discussão de cunho moral? Quem estudou história, ou pelo menos se lembra um pouco, o filme que eu passei para vocês também, para alguns alunos assistiram, do Calígula, sobre Roma, essa história toda, eu já comentei com vocês também. Esse período é um período de decadência muito grande, um período de decadência moral muito grande, muito assassinato, muita corrupção, muito problemas vinculados a essas questões de sexualidade, de uma série de coisas, de aberrações, muita coisa acontecendo naquele momento, né, principalmente durante o Império Romano inteiro, que é aquilo que a gente pode chamar da decadência moral do ser humano. Então, quando Agostinho surge, toda essa força política do Império Romano, né, que sucedeu a Grécia como o país mais forte do mundo naquela época, né, Roma, antes um pouco aí do Agostinho, era simplesmente, né, o grande império do mundo, né, os Estados Unidos, algum país como se fosse assim, né, dono de tudo, tinha o maior exército, tinha a maior economia, enfim, eram os países mais fortes, aquela coisa toda. E Roma vem vivendo uma decadência, porque todo mundo que é grande, todo grande império, chega um momento na história que ele cai.
Então, Roma vai vivendo essa decadência, marcado por esses episódios que eu estou dizendo para vocês aí, né, de decadência moral, e o Agostinho vive exatamente nesse momento. Então, ele vai fazer uma série de discussões nesse sentido. E como eu havia dito para vocês, eles estão buscando uma saída. Aquele momento ali está buscando uma saída para dizer o seguinte: bom, o que nós vamos seguir como referência de conhecimento, né, para alcançar a liberdade, para alcançar a felicidade, ou seja, para substituir, para, na verdade, superar, desculpa, a palavra certa é superar, para superar, na verdade, esses problemas todos aí envolvidos com corrupção, com decadência moral. Qual a referência que eu tenho? Qual vai ser o norte, né, a ser tomado? E esse norte a ser tomado por Agostinho, que era uma pessoa que antes da conversão dele, já havia dito isso para vocês, também vivia, né, na lascívia, vivia numa decadência moral também muito grande. Já falei para vocês, ele tinha lá em torno de 13 ou 14 mulheres, bebia bastante, enfim, se entregava só aos prazeres, essa questão toda. Pois bem, aí ele se converte. Quando ele se converte, que ele conhece as Sagradas Escrituras, que ainda estavam em formação, ainda estavam num processo de formação, tá? A Bíblia naquela época, como eu já disse para vocês também em outras aulas, não era a Bíblia como é hoje em dia, como a gente conhece ela, ok? Mas você tinha alguns livros, alguns livros ainda, principalmente o Antigo Testamento, você já tinha acesso a ele, entre outros, né, entre outras partes da Bíblia, ok? Ele é a pessoa que vai, na verdade, estudar esses textos sagrados, ele vai, na verdade, se converter, né, ao catolicismo, como eu falei para vocês, e aí tentar buscar, através da palavra de Cristo, né, tentar interpretá-la de uma maneira filosófica, e uma vez interpretando ela de maneira filosófica, ter ela, na verdade, como referência, vamos dizer assim, para essas questões de como superar esse problema que ele está vivendo naquele momento. Bom, isso é uma revisão do que a gente veio aprendendo nas últimas aulas. E a partir de agora, o que eu vou dizer para vocês? Qual é o caminho, né, que o Agostinho vai buscar? Ele vai buscar o caminho aonde ele defende a ideia de que a graça de Cristo, ele acreditava que a graça de Cristo era indispensável para a liberdade humana. A partir do momento que ele entra nas Sagradas Escrituras, que ele começa a ler as Sagradas Escrituras e tudo, ele percebe, ou ele, né, tem a ideia de que Cristo, né, as ideias de Cristo são indispensáveis, né, para se alcançar a liberdade humana. E com isso, ele foi uma das pessoas que ajudou a formular a doutrina do pecado original. Qual é a doutrina do pecado original? Todo mundo sabe dessa história, do paraíso, né? Adão e Eva, e lá o ser humano, né, se corrompe, Eva no caso, e tudo, porque aceita, né, a comer a maçã, que era o fruto, né, do conhecimento. Ok? Ali peca, né, você tem o pecado, e toda, né, a raça humana é condenada, né, enfim, a sobreviver, a viver no sofrimento. Para quem tem uma relação, né, um pouco maior com religião, sabe muito bem a respeito desse ponto, o que né, diz a respeito disso, principalmente na Gênesis, ali, né, no Antigo Testamento. Pois bem, ele ajuda a formular essa doutrina, e ela é muito interessante, porque essa ideia da queda, né, do pecado original, ela vai servir muito de base para todos os pensamentos que Agostinho vai desenvolver em seguida, ok? Essa é principalmente o fato de que, como o Império Romano, que é chamado de Império Romano Ocidental, está em decadência, está em queda, o Agostinho vai desenvolver a ideia da Igreja Católica. Ele é a pessoa, tá? Tal como nós conhecemos hoje a Igreja Católica, tá? O Agostinho é quem, na verdade, criou esse conceito, é quem desenvolveu essa ideia de uma igreja. Tá? E vocês vão ver como é que tudo isso se conecta, essas ideias, o porquê
que ele desenvolve a ideia de Igreja Católica como sendo uma instituição capaz, né, ou pelo menos em ideia, né, em proposta capaz de trazer para o ser humano, de oferecer para o ser humano essa linha, esse norte, né, para uma vida mais voltada, não só para a liberdade, como para a felicidade também. Por quê? Ele entendia que a igreja, tá? Ela era igual à cidade de Deus, o nome de um livro dele, inclusive, porque ele entendia, a exemplo de Platão, que existia um mundo. Ele é um neoplatônico, já disse isso em outras aulas, quem anotou sabe disso, neoplatônico, um novo platônico, ou seja, ele retoma as ideias de Platão, ok? Então, para ele, o mundo também era dividido em dois, a exemplo do Platão, quem estudou comigo lembra disso, o mundo das ideias, ou no caso o mundo espiritual, e o mundo da experiência, ou seja, o mundo, né, real. O mundo das ideias ou espiritual para ele era o mundo da cidade de Deus, ok? Que é diferente da cidade terrena e material, que é essa cidade humana. Para ele, no mundo espiritual, a exemplo do Platão, as coisas são perfeitas, porque Deus lá é quem, né, cria todas essas questões, então no mundo, na cidade de Deus, todas as coisas são perfeitas. Elas se corrompem, se distorcem no mundo terreno, né, na cidade terrena e material, que é a cidade humana. Um outro conceito muito interessante que ele cria é o conceito de trindade. Mens, que vocês vão ver escrito aí no formulário, vem do latim mente, notitia, que é palavra, e amor, né, que é amor, né, que é amor mesmo, ok? Essa Santíssima Trindade, o que ele diz? Mente, o que é a mente? Né? A mente, na verdade, se você for pegar, fazendo uma relação com o próprio catolicismo, né, a mente é o Pai, né, a palavra é o Filho, né, e o amor é o Espírito Santo. Então a gente tem o Pai, que é a mente, né, a nossa consciência nos guiando, né, o Filho, ou seja, aquilo que é dito, né, que é a palavra, e o Espírito Santo, que é o amor, que é tudo que nos move, ok? Para fechar essa aula agora, se a gente pegar para os protestantes, para os evangélicos, especialmente para os calvinistas, tá, que é uma parte, né, dos evangélicos, ele é um dos pais da reforma protestante, ok? Em razão de duas doutrinas que Agostinho desenvolveu, que é a doutrina da salvação e da graça divina, ou seja, que através de aceitação de Cristo, né, todo mundo também que tem uma relação maior com a igreja evangélica sabe disso, que através da aceitação da palavra de Cristo, através da aceitação de Cristo, né, no coração, você tem aí permitido tanto a salvação quanto a graça divina. Tem mais na próxima aula.